Bom, se você está travado em prospecção ativa, você não sabe como sair do zero, ou você está travado em faturamento, né, não consegue escalar isso, talvez o seu problema seja entender em qual é o volume necessário para você continuar progredindo nisso, né, o volume de ligação. E eu vou explicar para você como você deixa de ser um bosta, tanto a parte teórica como a prática, em menos de 10 minutos. Tá bom para você? Vamos lá. Primeiro, vamos dar a pergunta aqui. Pergunta é: quantas ligações eu preciso fazer por dia pra ganhar um dinheiro fudido com vendas? Cara, essa é uma pergunta que o pessoal me faz muito. É, todo mundo que eu falo sobre prospecção ativa acaba chegando nesse assunto. Pô, como é que eu faço? Quanto que eu faço? Né? Quando a pessoa coloca a mão na massa, ela começa a se perguntar quantas ligações fazer. Antes de mais nada, esse aqui é um canal de anotação. E é um canal que eu uso pra treinar a minha oratória e minha dicção. Ambas são horríveis, né? Então é isso que eu busco praticar aqui. Isso aqui não é uma lei absoluta, é só o que funcionou pra mim. Eu vou trazer aqui exemplos teóricos e práticos, tá? Então, espero que sirva para você também, se tiver alguém escutando do outro lado da tela, né? Claro. Vamos lá. Primeiro, quero explicar para você por cima aqui sobre o que importa mais. Tratando de volumes de ligação, cara, você tem que ter em mente o seguinte: para você vender, o que importa não é a sua oferta, tá? Você não tem que ficar afiando o seu machado infinitamente para poder conseguir vender, para poder ganhar dinheiro. Então, a sua relação com o volume de ligação, o volume de prospecção, pensando em cold call, né? Ela tem que ter uma relação com o seu nicho, com o nível técnico, com o time comercial. Se você não está conseguindo vender, o teu problema jamais vai ser no seu produto, tá bom? Na tua oferta. A tua oferta, seja seu serviço ou um produto físico, digital, infoproduto, ela só tem uma relação. Se for muito merda, ninguém mais volta, tá? Você vai ficar mal falado, você é um nicho, um bosta. Pode ser que você seja um bosta com dinheiro no bolso, acho que é o melhor cenário possível. Desde que você não seja um picareta, né? Claro. Um scammer. Então vamos lá. Para quem não sabe o que é nicho, a gente fala de nicho um setor, uma área, um grupo de coisas, né? Um segmento de qualquer área que a gente vai comercializar. Então, por exemplo, quando a gente fala de nicho fitness, a gente tá falando de tudo que tem a ver com fitness. A gente tá falando de musculação, a gente tá falando, pô, tratando de equipamentos, a gente tá tratando de dieta, de, porra, nutrição, de qualquer coisa assim, suplementação, né, a parte fármaco. Então, isso é o nicho fitness, né? Então você pode abordar muitas coisas dentro disso, né? Tanto focado em performance, quanto focado em estética, como focado em saúde mesmo, né? Que aí, puta, é meio que um meio termo ali, né? Não tem alta performance, também não tem a vaidade da estética. Então você pode trabalhar dessa forma. O nível técnico que eu falo aqui, né, na segunda linha, tem a ver com a sua capacidade de vender. Então, se você ainda é um bostinha, né, se você não tem dinheiro, se você é um lixo vendendo, tudo bem. É assim que todo mundo começa, né? E o time comercial, que se assim como eu, quando você começar, quando eu comecei eu não tinha ninguém, então eu era um escravo de mim mesmo, né? Eu fazia parte de lista de contato, eu fazia parte de fazer cold call, eu fazia parte de lidar com o fechamento. Se não fechasse, adivinha quem que ia fazer o follow-up? Eu mesmo, né? Então, é o que o pessoal chama de urgência, né? Se você não tem um time comercial, faça você mesmo. Beleza? Já falei sobre isso em outros vídeos. Enfim, isso aqui importa muito mais do que a sua oferta. Beleza? E aí, seguindo nessa linha, né? Vou chegar na questão do volume, né? No número de ligações. Eu separei aqui para você entender a parte teórica e saber quantas ligações tem que fazer em duas formas de segmentar os nichos, tá? Para não ter que pensar em nicho por nicho, né? Eu acho que é muito mais fácil para você separar em duas categorias maiores que isso. E assim que você bater o olho no nicho, num setor, num segmento, você já consegue enquadrar e pensar numa estratégia adequada, né? Que é um nicho modernete e um nicho tradicional. Beleza? Não estou falando do tempo de empresa. Show de bola? Estou falando da maneira como a venda acontece, estou falando sobre a maneira como o marketing acontece. Isso vai importar bastante na hora de você pensar no volume de vendas, né? No volume de prospecção, perdão. Então, o que que seria um nicho modernete? Cara, eu vou te dar um exemplo aqui para ficar claro na sua cabeça. Quando você vê uma agência de marketing e você passa pelos clientes, 100% de chance
de ter uma clínica de estética. Eu dou meu cu pra você se você achar uma agência que tenha mais de 20 clientes e não tem uma porra de uma clínica de estética. Cara, eu dou minha bunda se isso acontecer, né? Bom, se você vier aqui falando de alguma agência nichada que faz pra iFood, aí você me fudeu, aí você me deixou sem palavras, mas é pra entender, né? Então, quando você pega, quando você é multinicho, você vai acabar pegando uma agência não, uma clínica de estética. Cara, isso faz parte, é tipo um protocolo, tá? Então, o que que acontece aqui, cara? Quando você tem um nicho modernete que ele nasce já pensando em internet, ele já nasce pensando em vaidade, ele já nasce pensando em métricas que não são performáticas, tá? Performática não, que não trazem performance de vendas. Você vai ter um comércio modernete, tá? Então, tem coisa boa e tem coisa ruim disso, né? A coisa boa, o nível de consciência de marketing é maior. Deixei aqui. Aderência na estratégia. Claro que isso depende da sua forma de conduzir o cliente. Se você pegou um cliente modernete, mas você não educou ele, bom, você ficou na mão do palhaço, tá? E aí, porra, eu não tenho culpa, né? É culpa sua, da sua abordagem, a maneira que você tratou o cliente. E você também consegue empurrar uma esteira de produtos, né? Então você consegue fazer ele comprar. Tu vende software, tu vende teu software e um CRM, tu vende marketing, tu vende seu marketing e um CRM, né? Você é gestor de tráfego, você vende seu tráfego e você puxa um designer para você junto ali. Isso acontece bastante, tá? Contras, na hora de prospectar, lembrando, esse é o tema, tá? O tema de hoje não é sobre que nicho é melhor para vender. Contras, eles atendem menos telefone e você vai ter que, para conseguir pegar eles, você vai ter que ter um volume muito maior de prospecção, tá? E a competição é maior porque todo mundo quer trabalhar com esses nichos, porque o pessoal fala que é bom, então vai todo mundo trabalhar nisso, né? Fica aí o pessoal da internet falando sobre. Nesse exemplo que eu dei, sugestões que eu dou para você conseguir vender, para você vencer nesse nicho, tá? Se esse é o seu foco, se você quer trabalhar com franquia de estética, se você quer trabalhar com odonto, se você quer, sei lá, porra. Sugestões que eu te dou, você vai ter que aprender a lidar com gatekeeper. Você vai ter que focar completamente em volume. A pré-qualificação vai importar menos. Aprender a tomar o da mão de gente ruim de serviço. Isso aqui é importantíssimo, tá? E obrigatório, prospectar multicanal com disparo automático. Destrinchando isso aqui rapidamente, tá? Eu quero fazer um vídeo mais curto hoje. Cara, aprender a lidar com gatekeeper. O que é gatekeeper, para você que não sabe? Gatekeepers são pessoas que ficam na frente de decisores, tá? Eu acho que na tradução seria meio que a pessoa que guarda os portões, né? Acho que é isso. Ela fica na frente da empresa. Exemplo de um gatekeeper, uma atendente chata pra caralho, que você liga e ela fica, porra, não, 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 não. Bom, você tem que aprender a lidar com essas pessoas. O que eu recomendo pra você aprender a lidar com isso é entrar no personagem, tá? Então você vai ter que ser cara de pau, você vai ter que entrar no personagem e praticar, 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 até que você consiga passar por um gatekeeper de um jeito, porra, que ele não pode ter conhecimento, não pode ser algo comum, tá? Isso é importante porque se o gatekeeper identifica que você é um vendedor, querendo falar com o decisor, ele empata a sua foda. Isso acontece muito. Se você quiser, e se alguém estiver escutando isso, eu posso fazer um vídeo ensinando você a lidar com o gatekeeper de modo que, porra, é meio esquizofrênico, mas por enquanto não é de conhecimento público. Então, funciona muito bem, né? Pré-qualificação era menos importante, que nem eu falei, cara, seu foco é volume. Você ligou, porra, deu errado a conversa, não fica prolongando, pô, muito obrigado, até mais, tchau, tchau, pum, desliga o telefone, tá bom? Se você vê que não existe uma margem pra brigar com esse cliente, pra brigar com qualquer tipo de pessoa que tá te atendendo, seja um gatekeeper, seja um decisor, não perca tempo, né? Você tem que fazer muita ligação atendida, cara. E obrigatório, prospectar multicanal com disparo automático, porque, como eu já falei em outro vídeo, dando exemplo da clínica estética, eles são nichos que atendem muito pouco o telefone, cara. O nicho que ele é um lixo pra atender o telefone. Agência de marketing também, tá? Se você faz algum serviço e você quer vender pra agência de marketing, eles atendem muito pouco o telefone. O que funciona mais? WhatsApp e e-mail, beleza? Então você vai ter que fazer isso automaticamente. Você não pode perder seu tempo, sua energia com algo que é facilmente automatizável, a palavra?
com algo que é facilmente automatizável, beleza? Coloquei aqui pra você printar, entendeu? Printa, enfia no cu, faça o que quiser. Se você for um vagabundo e não quiser fazer nada, foda-se também, não é minha vida. Rotina de prospecção. Meta de 70 ligações atendidas dentro dos seguintes períodos: 9h30 até as 11h30, beleza? Parte da manhã. E depois das 1h30 até as 17h. O ritmo é completamente frenético. Para você fazer 70 ligações atendidas nesse período, você não pode parar. Até coloquei aqui que enquanto isso, o disparo precisa acontecer. Então já dá para entender, né? Depois você lê isso aqui devagarzinho e faça o que eu tô falando aqui nessa porra. Bom, por que que tem que ser nesse horário, né? Se você fica com dúvida aí, né? Se você é um cara curioso, eu vou falar aqui, tá? Mas não fala pra ninguém. O pessoal que trabalha nesses nichos modernetes, no geral, é um pessoal vagabundo. Ou vagabunda, né? Porra, clínica de estética, cara, é umas minas chatas, umas minas que... Uma má vontade do caralho, entendeu? Não estou falando que isso é errado, mas muitas pessoas que têm... Muitas mulheres, né? Que têm essas empresas... Ganharam essas empresas, beleza? Ganharam do marido ou dos pais. Não estou falando que isso é errado. Estou só relatando o que eu tenho conhecimento, porque eu já trabalhei com, sei lá, 50, 80 agências. Agência não, perdão. Unidades que trabalham com isso, né? Clínica estética e clínica de odonto. Então eu sei que isso é uma realidade, beleza? E elas não são doentes que nem alguns caras que cresceram do zero. É um pessoal completamente workaholic, né? Esses caras. Essas minas não, beleza? Elas são muito menos dedicadas. Então é importante que você saiba ser mais assertivo, né? Que nem eu falei, você não vai ficar afunilando, você não vai fazer uma pré-qualificação. Então, se você não faz uma pré-qualificação, pelo menos o horário tem que ser assertivo, alguma coisa tem que ser mais assertivo para você não perder tanto seu tempo, né? Então, eu estou reduzindo aqui a sua chance de ficar sendo ignorado. Bom, deu para entender, né? Acho que eu expliquei até demais. Coloquei aqui o uso híbrido de listas de empresa aqui com Google Maps. Se você não sabe o que é empresa aqui, você está muito atrasado. Tá? A empresa aqui ele é um sistema B2B para você puxar CNPJ, nome do decisor, número de telefone, WhatsApp, etc. É uma coisa completamente legal, porque quando você cadastra o teu CNPJ, você tem que colocar esses dados, e isso é público, né? E são dados de contato, não são nada demais, né? Então não acho que você, puta, meu Deus, coisa de hacker. Não, não é isso. É só uma coisa que você está expondo ali numa boa ferramenta. Se você não tem dinheiro para comprar a assinatura da empresa aqui, use o Google Maps com o Scrapper, né? Então já falei isso em outro vídeo, mas tem ferramentas gratuitas para fazer scrap do Google Maps. E se você tem dinheiro, compre a empresa aqui e faça o Google Maps. E a qualificação vai ser feita em que horário? Porque, como eu falei, a pré-qualificação é menos relevante. Cara, a qualificação ela vai ser feita no horário que você não prospecta, claro. Então, de manhã até as 9h30, porque o que você vai fazer? Se você vai começar a trabalhar, como eu falei pra você aqui em cima, às 9h30, o que você vai fazer antes das 9h30? Vai bater punheta? Você vai acordar 9h20 da manhã? Porra, pelo amor de Deus, né? Então, até que dê 9h30, você vai ficar fazendo pré-qualificação, tá? O horário do almoço, você vai fazer qualificação. Porra, mas é o horário do almoço. Não é o seu otário. E eu nunca falei isso, tá? O horário do almoço das empresas. Beleza? E é por isso que eles não atendem, porque eles estão comendo, porra. Comendo, porra? É estranho isso aí, né? Bom, o horário de almoço não é o seu, né? O seu horário do almoço vai ser 15 minutos. Come que nem um doente na frente do PC aí, na frente da tua TV, que seja, e volta a trabalhar. Só você pode mudar essa realidade sua. Show de bola? E aqui, pegando exemplo de empresa tradicional, vou trazer para uma empresa pra um ramo que eu gosto muito. Esquadria de alumínio. Cara, bom, é um ramo que tá crescendo muito. E não falei, cara, não se prenda a tempo que a empresa tem. E sim a forma que ela funciona. O cara que abre uma empresa de construção civil, o cara que abre uma empresa de, porra, refrigeração, o cara que abre uma empresa de usinagem, ele não tem 20 anos, ele não é uma mulher de 25 anos, de 30 anos que ganha o preço do pai. Um cara que trilhou uma carreira industrial. Show. Ou de empresário. O que que significa? Bom, muito mais fácil falar com o chefão, tá? O gatekeeper, ele acaba sendo um pouco menos necessário nessas situações. Então, para você falar com o decisor, puta, muito fácil. E o homem tem menos senso de perigo, tá? Isso é uma coisa importante. Então, você fala com o decisor e fala, mano, eu quero falar com o seu chefe, porra. Ele vai passar o telefone, cara. Acredite se quiser, ele vai passar o telefone. Parte boa também, menos ligações diárias. Calma que isso aqui tem um preço.
E a verba, né? Porque são empresas que geralmente, para começar, ela tem uma barreira de entrada maior. E essa barreira de entrada maior também tem a ver com uma base de faturamento. Então, nunca que uma indústria metalúrgica, por exemplo, ela não vai ter dinheiro para pagar, sei lá, 4, 5 mil reais de tráfego e ferramentas, tá? É só uma questão de negociação, porque esse dinheiro sim ela vai ter. Contras, menos compreensão da entrega. Cara, para você explicar para uma pessoa sobre resultado, sem ela ter conhecimento algum de marketing, de internet e tal, é complicado, então tenha cuidado, né? Empresários para internet, que nem eu falei, tem a vantagem que é você falar com ele, tem a desvantagem que é a forma que você conversa com ele. Não é fácil você conversar, ainda mais se você for uma pessoa nova, tem menos de 25 anos aí, conversar com um cara de 50 anos e fazer ele entender que você pode ajudar ele, tá? Se você aprende, isso fica muito fácil, só que você tem que ser um cara pica, tá? Porque você vai ter que saber falar não, vai ter que saber, porra, ser um cara controlador na reunião para você vender, e tudo isso importa. Sugestões, aqui fica uma sugestão para você trabalhar com nichos tradicionais. ênfase completamente na pré-qualificação. Eu só quero que você faça a ligação assertiva. Imagem importa, tá? Não pareça moleque, não fale como moleque. A maneira que eu falo aqui nesse canal já é minha, né? Clientes meus já sabem que é assim que funciona. Mas se você ainda é ninguém e se você precisa de dinheiro, você vai ter que se adaptar, tá? Então, como eu falei, ajuste a vela. É, Cara, não fique batendo a cabeça. Isso é bem importante. Você vai ter que aprender a bater de frente com gente muito mais poderosa. Eu ponto isso, né? Isso tem a ver com empresário para internet. Comunicação simples, não complique para quem tem 45 mais. Cara, não fique falando de métricas de tráfego, não fique falando sobre aqueles termos de marqueteiro, porque isso não cola. Isso faz você perder credibilidade. Você tem que explicar em um caminho linear, muito mais fácil, muito mais palatável para a pessoa que tem mais de 45 anos. Show? Senão você vai acabar virando um palestrinha, né? Eles não vão entender o que você está querendo dizer. E se só você fala durante a reunião ou durante a prospecção, bem provável que você não consiga vender, tá? Porque palestra não vende. Rotina de prospecção. Olha, tá vendo? Minha dicção é um lixo, porra. Rotina de prospecção. Meta de 20 ligação atendida diariamente. Horário comercial com pausa no almoço, né? Então eu coloquei aqui. Não significa que você não vai trabalhar, queridinho, tá? O horário de almoço é deles, seu filho da puta. Você não para de trabalhar, tá bom? Pré-qualificação tem que ser extremamente dedicada. Saber o nome do decisor se possível, isso aqui é importante. Disparo automático apenas para o follow-up. Então aqui você inverte, tá? Você não vai ficar prospectando. Pô, quer dizer, a sua maior fonte de prospecção nunca vai ser o telefone, como pode ser aqui, né? Não significa que aqui é mais assertivo, mas é bem normal pessoas só viverem de prospecção automática nesse ramo. Aqui é impossível, tá? Então, se você não quer ficar fazendo prospecção fria usando o WhatsApp, pelo menos o follow-up você tem que fazer. Empresa aqui funciona melhor, né? Coloquei aqui que a empresa aqui é muito melhor, mas se for um nicho em crescimento, pode usar o Maps, beleza? Dei exemplo aqui pra você, entendeu? Não roube meus clientes, mas deu pra entender. Bom, e agora vem a parte que o pessoal gosta bastante, né? Quando eu mostro que é. Que prova eu tenho pra falar isso, né? Porque eu tô falando como se eu tivesse vivido uma vida de prospecção. Trouxe aqui uma tabela pra você que eu fiz da minha prospecção, tá? Coloquei aqui um avanço, é um compromisso do cliente em direção ao fechamento. Não é simplesmente ter qualquer qual. Ter qualquer qual. Caralho. Ter qualquer qual. Porra, tá foda hoje, viu? O que isso significa? Significa que não considere um avanço quando você simplesmente marca uma reunião, tá? Depende muito de como a conversa aconteceu para chegar nessa reunião, beleza? Então essa aqui é uma tabela que eu preenchi para que vocês entendam. Aqui ela também é uma preenchida, mas isso aqui foi meio que um momento de prospecção meu. É do nicho de esquadria, beleza? E aí eu puxava do scrap do. Agora, pô, ainda faço isso, mas eu prefiro a empresa aqui. Essa aqui foi minha primeira planilha. Minha primeiríssima. Eu nem tinha um CRM. É, Cara,
Não tem outra forma de falar, que eu era completamente leigo, essa planilha tá uma bagunça, só que eu quero que você entenda e eu tenho ela registrada por isso, né? Então, eu peguei o scrap, que eu fiz o scrapper, tá? Esse scrapper era meu, ele puxa os dados do Maps, faz uma planilha, eu subo essa planilha no Maps e organizo ela. Então tem nome, cidade, endereço, telefone 1, telefone 2, que não funciona, enviado, respondido, então isso aqui é sobre mensagem, ligação, então a ligação aqui é só ligação, não tem nada a ver com mensagem, avanço e fechamento e site eu nunca coloquei, né? Site é quando eu peguei site para fazer e fechamento eu nunca preenchi, beleza? Eu acho que nesse momento eu não preenchia. E aqui, cara, você pode ver que o meu marcha, tá? E a primeira ligação que eu fiz é essa que tá escrito Anderson, tá? Eu até coloquei uma setinha pra indicar. Cara, essa foi minha primeiríssima ligação que atenderam. Então até tem um verdinho aqui pra cima, né? Só que esse verdinho aqui foi depois, foi que eu voltei na lista e liguei de novo, tá? Então me atenderam, tive um avanço. O vermelho é que não me atenderam, o amarelo é que a conversa não rolou, beleza? E o verde são ligações que atenderam, e aí se teve um avanço, eu coloco na segunda linha ali, né? Na segunda coluna. Então o que isso significa? Que eu liguei para uma pessoa, tive uma excelente conversa, tá bom? E na minha primeiríssima ligação fria, que eu estava super nervoso, porque eu era um merdinha também, eu tive um avanço. Considerei esse avanço com chances altas de fechamento. Então, fechei sim um serviço com essa pessoa. Para mim foi muito importante para entender que, pô, é possível vencer através da Cold Call, até porque foi a primeira que eu fiz. Só que aí vem um banho de gelo, porque agora tem uns verdinhos aqui, tá? Porque eu voltei a ligar para essas pessoas. Só que foi o único de todo esse que tá aqui na foto que eu consegui vender no primeiro momento. Eu esperei um mês, mais ou menos, e liguei de novo. Significa que eu só liguei para isso em um mês? Bom, isso não significa isso, tá? É, Vou trazer aqui para você uma outra imagem. Isso aqui é mais ou menos uma semana de prospecção. Tá bom para você? Tudo isso aqui, ó. Tá bom? Serve para você? São pessoas, eu nem sei quantas pessoas são 72, tá? Isso aqui é uma semana mais ou menos, eu acho, de prospecção. Considere a semana como segunda a sexta e considere que isso aqui não foi o meu auge, tá? Então, isso aqui foram os primeiros dias, esse pedaço. E isso aqui foi, acho que quinta e sexta, tá? E eu ajustei a vela, me adaptei, fui estudando durante o caminho. Então, por exemplo, deu 5h30. Eu percebi que a partir das 5h30 o pessoal começava a ficar muito devagar, não me atendia muito, o pessoal quer ir embora. E isso virou métrica, isso virou parâmetro. E é por isso que eu posso falar pra você com convicção o que funciona e o que não funciona, porque eu estou vivendo isso, né? Até hoje eu faço prospecção fria porque eu gosto e eu acho que me aprimora muito. Só que já é completamente diferente dessa época aqui, tá? Mas eu, porra, diariamente aí consigo ter mais dados a respeito disso, né? Agora, claro que é algo muito mais técnico, algo muito mais assertivo, mas pra você ver, tá? Olha aqui sobre o WhatsApp, tá? Eu enviei todos. Todos eu enviei nessa primeira parte da planilha, tá? Ninguém me respondeu no WhatsApp. Eu mudei minha abordagem, separei, porque eu mudei minha abordagem, né? Então eu fiz uma linha aqui pra separar, pra entender quando que eu mudei minha abordagem, que foi, eu fui estudando um primeiro, segundo, terceiro dia, mudei minha abordagem, continuei. Pasmem, começaram a responder um pouquinho, né? Então começaram a responder um pouquinho. Só que eu fazia um conjunto, né, de SMS, ligação, falava para a pessoa sobre a mensagem, ou eu falava primeiro e mandava a mensagem depois. Isso aqui foi tudo que eu fechei no primeiro dia, cara, porque esse dia que eu tava demais, tá? Eu mudei minha abordagem, tava muito confiante, isso aqui foi o primeiríssimo dia, tá? Foi um atrás do outro. Significa que daqui saiu pelo menos 10, 15 mil reais, porra, em um período de 8 horas, tá? Tá bom pra você? Se pra você não tá bom, porra, você deve estar muito bem na vida. Bom, isso aqui significa uma semana, cara, eu tô nessa tem muitas e muitas e muitas semanas, né, a ponto de conseguir passar essa competência para outras pessoas. Não é o que eu faço aqui, tá? É um trabalho muito mais polido, muito mais educado, com material muito mais bem preparado, né? Mas é só para você entender que eu não tô falando qualquer coisa, tá? Que eu tenho de fato
esses números registrados e que quando eu falo algo aqui, como eu falei do horário, né, não é puro achismo. Então, se você quer passar a vender alguma coisa, talvez talvez essa seja uma boa oportunidade, né? Você vai ter que ignorar a minha dicção horrível, você vai ter que ignorar a minha falta de educação e um pouquinho do meu machismo que eu fiz ali, né, com o pessoal que trabalha no nicho de odonto e nicho de estética. Tudo bem, a gente consegue passar por cima disso, né? No mais, é isso. Vamos revisar aqui, ponto importante. Se você quer vender para nicho Modernet, cara, faça 70 ligação, esse é o resumo da ópera, nesses horários que eu coloquei aqui, tá? 9h30, 11h30, 1h30 até as 5, tá? Cara, vai ser frenético, você vai ter que ter um pouco de resiliência porque é cansativo, tá? Se falar aqui no microfone já é cansativo, imagine ficar 8 horas ligando. Bom, eu tô cansado aqui, tá? Minha voz tá acabando. E eu fiz isso todos os dias, quer dizer, de segunda a sexta, por meses, e meses, e meses, e meses. E todo dia, cara, todo santo dia eu terminava o dia completamente chupado, tá? Eu terminava o dia cedo, né? Então, 5h30 eu já tava parando, completamente exausto. Só que o que muda a nossa vida não é a vida boa, não é a canseira por si só, é o dinheiro que entra, né? Então, assertividade, cara. E no final é isso que funciona. E quando você olha tudo que você é recompensado por conta desse esforço, é a melhor sensação que tem, né? Pra mim, a pior que tem é quando você fica nadando, nadando e não funciona, e morre afogado, né? Então, a sensação de esforço, ela tem que acompanhar o resultado. Se ela não acompanha, infelizmente o teu esforço foi em vão. E pra você que quer prospectar nichos tradicionais, que eu acho que é um pouquinho mais fácil pra começar, tá bom? Em termos de nível técnico, em termos de canseira, só que você vai ter que ter um preparo da lista um pouco mais detalhado, então você vai ter que ter um bom olhar. 20 ligaçãozinha por dia, tá? Atendida. Lembrando, o horário de almoço não é seu, né? Não vai jogar LOL, seu filho de uma puta. Não vai ver anime, não vai ver série, não vai bater punheta. Cara, você vai ter que fazer o que tem que ser feito durante esse horário, enquanto o pessoal tá comendo, porque você vai ligar pra eles assim que eles pararem de comer. Show? É isso. Fiquem com Deus. Até a próxima.